Celular, notebook, Netflix, ChatGPT, celular. A gente tá o tempo todo conectado, lendo, consumindo, recebendo, assistindo. Mas em que momento a gente para? Esse vídeo aqui é para trazer um pouquinho para vocês o meu ponto de vista sobre o hábito da escrita e o poder e a qualidade de vida que isso pode ter pra gente. Te convido a parar para pensar na última vez que você escreveu. Talvez para mim esse roteiro foi a última coisa que eu escrevi. Mas eu não tô falando daquele relatório do trabalho, do e-mail que você escreveu, daquele textão que você digitou para sua amiga tentando convencer ela de alguma coisa ou de algum posicionamento mais forte que você resolveu fazer nos seus stories. Eu tô falando de escrita como uma atividade dedicada para você se escutar, dar choquinhos no seu cérebro, fazer conexões, pensar em coisas que você acha que até esqueceu, mas elas ainda estão lá no fundinho da gaveta. Talvez você nunca tenha sido essa pessoa que escreve, ou você foi e esqueceu. Eu sou essa pessoa. Com 10, 12 anos eu escrevia músicas porque eu queria ser uma popstar. Depois eu tive alguns blogs sobre temas variados, eu escrevia reviews e também escrevia poemas de amor. Para alguns cadernos com temas pessoais que eu tenho aqui guardados na minha mesa de cabeceira até hoje. A gente precisa exercitar o nosso poder de fala. E às vezes é muito difícil da gente fazer esse exercício se a gente nem sabe muito bem o que a gente tá pensando. E a escrita, eu acho que ela é a ponte para essas coisas. Para você ter voz, você precisa conseguir organizar os seus pensamentos. E não existe jeito melhor de organizar os seus pensamentos do que realmente pegar um papel, uma caneta e começar a escrever eles de forma aleatória até você conseguir encontrar de verdade uma linha de raciocínio. E eu tenho percebido recentemente que não escrever, não exercitar essa minha própria voz tem feito eu perder um pouco da minha autenticidade. Você usa o ChatGPT? Eu particularmente acho uma ferramenta fantástica. E no meu trabalho de produção de conteúdo, eu uso muito, quase todos os dias. Só que ao mesmo tempo que a gente usa essa ferramenta incrível para dar um suporte pra gente, eu vejo que tá ficando cada vez mais difícil pra gente escrever alguma coisa 100% original, sem uma influência de uma sugestão, de uma correção ou de uma maneira diferente de escrever algo que você já escreveu. Eu tenho sentido a minha mente muito mais preguiçosa para completar lacunas. Sabe quando você não sabe muito bem o que você quer dizer e forma aquele buraco que você tem que completar, que você tem que pensar? É muito fácil correr pro ChatGPT e falar: chat, eu queria dizer isso, como você diria? E aí ele completa essa lacuna. Mas eu tenho percebido que eu mesma completar essas lacunas sozinhas tem ficado mais difícil. A gente não ajuda o nosso cérebro a passar pelo caminho que ele precisa passar. É como se fosse uma ultrapassagem no trânsito das nossas próprias ideias. Não sei se essa metáfora ficou meio doida, mas eu penso nisso, sabe? Tipo, se as ideias estivessem passando aqui nas ruas, na hora que eu uso o ChatGPT, ele meio que corta, assim, o que eu tava pensando. Só que a autenticidade tá completamente relacionada com a autoestima. E quando a gente perde a nossa autenticidade, ou a gente sente que perdeu a nossa autenticidade, a gente sofre na autoestima também. A gente acaba meio que sofrendo de uma síndrome de impostor, como se a gente já não conseguisse falar as coisas, como se a gente precisasse sempre daquele apoio, aquele fantasminha nas nossas costas ajudando a gente a formar uma frase. A gente acaba indo pro ChatGPT em busca de um conforto, de uma validação de o que a gente escreveu. A gente começa lá: chat, eu escrevi isso aqui, você pode dar uma melhorada? Como se aquilo que você escreveu já não tivesse bom, já não tivesse suficiente. E pra ser sincera, eu acho que às vezes ele só reescreve com outras palavras para ele também se mostrar útil. Ou seja, síndrome do impostor total entre a gente e do próprio ChatGPT. Vocês já pararam pra pensar nisso? Escrever é um jeito lindo da gente se conectar com a gente mesmo, com tudo aquilo que a gente sabe, com tudo aquilo que a gente é, com as opiniões que a gente forma ao longo do tempo. E nesse momento onde a gente vive o auge da conexão, por que a gente não se conecta
com a gente mesmo, né? A gente tá o tempo todo conectado, vendo um vídeo no YouTube, ao mesmo tempo que tá vendo vídeo, tá nas redes sociais, e a gente não se conecta com o nosso próprio eu interior, os divertidamentos que vivem na nossa cabeça. Mas por mais que eu já tenha percebido que eu não sou uma pessoa de fazer diários, eu não consigo fazer diários, eu percebi que o hábito da escrita tem se tornado cada vez menos frequente no meu dia a dia. Ele era muito mais presente na Letícia de 15 a 18 anos do que ele tem sido hoje. Eu acho que durante esse período da minha vida, não passava uma semana em que eu não escrevia alguma coisa. De poeminhas, de frases, até textões incríveis. E aí você fala, pô, eu não tenho nada pra escrever, né, Letícia? Você tá falando aí hábito de escrever, mas eu vou escrever sobre o quê? Acho que isso é uma via de mão dupla. É como um exercício de verdade. Você só consegue correr 5 quilômetros se você começa praticando correr 1. E a mesma coisa com a escrita. Se você quer escrever com frequência, você tem que começar a exercitar. E mesmo que você não tenha nada pra escrever, eu acho que vale o exercício real, a palavra é exercício mesmo, de você pegar ali o seu papel, a sua caneta e começar a escrever palavras. Escreve como você tá se sentindo hoje, o que aconteceu no seu dia. Escreve sobre algum momento legal que você viveu, sobre um filme, uma série que você assistiu, até sobre algo que você viu na internet e ficou lá no fundinho da sua cabeça. E aí, quanto mais você escreve, mais você vê na vida motivos para escrever. Eu acho que isso é bonito, isso se retroalimenta, né? Quando você tá escrevendo poemas, por exemplo, você não tem muita inspiração no começo, mas depois você vai vendo que cada coisinha pequena pode virar uma historinha, um texto. E como nesse canal agora eu trouxe uma vibe de citações, eu gostaria de deixar aqui uma frase do Charles Bukowski, que fala: escrever é um dom e uma doença, e eu fico feliz de ter me contagiado. Escrever é contagiante. E esse hábito é um hábito que, uma vez criado, ele só tende a se espalhar para todas as áreas da nossa vida. Mas primeiro você precisa ter contato com isso, você precisa dar o primeiro passo. Então, eu resolvi fazer um combinado aqui com você. E se a gente escrever pelo menos uma vez por semana algo pessoal e original, 100% livre de qualquer interferência tecnológica? Você topa?